Olá, graça e paz para todos que me ouvem. Quero compartilhar com os irmãos uma palavra, iniciando no texto de Mateus, capítulo 23, verso 13, que diz assim: Mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque se apoderais da chave do reino dos céus, nem vós entrais, nem deixai entrar os que estão entrando. Irmão, eu meditei muito sobre essa palavra e ela nos leva a muitas direções. Ela nos leva a muitas direções, mas a principal delas é sobre como entrar no reino do céu. Para quem não conhece o contexto judaico aí da época de Cristo, o que se trata é o seguinte: haviam os escribas, que eles eram responsáveis por fazer cópias das escrituras, da lei, dos salmos, enfim, eram só eles que eram autorizados a fazê-las. E eles tinham um entendimento muito bom da palavra de Deus. E os fariseus, eles eram executores da lei. Eles cuidavam do povo, gerenciavam para que todos cumprissem a lei de Deus à risca, e eles também sentenciavam, faziam os julgamentos. Ali havia o sinédrio, os fariseus eram responsáveis por isso também. Então eles executavam as penas a respeito do descumprimento da lei. Mas então o que vem? Por que Jesus censurou as elites religiosas daquela época? Ele disse: vocês se apoderaram da chave do reino e não entram e não permite que outros entrem. Então eu estava meditando sobre isso e hoje em dia muitas pessoas tropeçam porque elas não detêm a chave de entrar no reino. O que chama atenção aqui é a palavra chave, chave do reino dos céus. Existe uma chave para entrar no céu. Porque se a gente parar para meditar nisso, a gente corre ali. Eu fiz algumas anotações aqui para mim não me perder no assunto. No livro de Oséias, capítulo 4, no verso 6, está escrito que o meu povo perece por falta de conhecimento. Então note, a ignorância, ela é um pecado muito grande. As pessoas não levam em conta, principalmente aí, eu estou falando aqui para cristãos. Quem não for cristão, não for aí temente a Deus, que não segue a Deus, enfim, e cruzar por esse vídeo, não tem problema. Assiste, presta atenção, vê se tira algum entendimento daí. O que acontece? Diz que o povo perece por falta de conhecimento. Então, assim, o conhecimento, ele tem muito proveito, né? A sabedoria, o conhecimento, o entendimento, ele tem muito proveito. Eu já falei sobre isso em outras ocasiões. Aqui eu quero frisar algo aqui que eu achei interessante. A ignorância, existe a ignorância aí da falta de conhecimento, ela cobra um preço muito caro. A ignorância da falta de conhecimento cobra um preço muito caro. As pessoas não se atentam para isso, mas a Escritura nos diz aí no livro de Oséias que o povo perece por falta de conhecimento, e quando fala perecer, quer dizer perca total, condenação ao inferno. A palavra perecer, se for analisada a fundo nas Escrituras, ela quer dizer ter o corpo e a alma condenada à destruição. É a sentença reservada aí aos infiéis. Então, a ignorância, ela cobra esse preço. Tem muita gente que não atenta para isso e acha que para entrar no céu é necessário só fé. Fé é uma chave para agradar a Deus. A oração, ela é uma chave para levar você para perto de Deus. E o louvor, ela é uma chave para trazer Deus para perto de você, porque Deus habita no meio dos louvores. E o conhecimento, ele é uma chave
muito poderosa. Ele é uma chave que te permite muitas coisas. Então, os escribas e fariseus, eles dominavam todo o conhecimento da época, mas eles ensinavam esse conhecimento de uma maneira pervertida, de uma maneira legalista. Em outros trechos da Bíblia a gente vê que Jesus falou que os fariseus eles botavam um fardo pesado sobre o povo, mas eles não moviam esse fardo com nenhum dedo. Ou seja, eles achavam-se acima de certos preceitos, enquanto obrigavam o restante do povo a isso. Hoje nós temos muitas pessoas que estão na mesma situação, porque elas acham que pastores, que evangelistas, que as pessoas que são liderança de uma igreja têm obrigação de levar todo o conhecimento necessário para essas pessoas. Estão bem enganadas, tá? Sabe por quê? Porque o livro de Coríntios, a carta de Paulo aos Coríntios, na sua segunda carta, lá no capítulo 3, no verso 6 em diante, por ali, vai estar escrito assim, que ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança. A velha aliança todo mundo conhece. Foi dada por Deus lá no Sinai para o povo. Então, ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança. Ministros. É necessário entender o que quer dizer a palavra ministros. Ministros é alguém que tem um princípio, ou ele traz uma ideia, né, de alguém que direciona as pessoas. Ele não é o cumpridor de todos os requisitos para uma salvação alheia. Negativo. A salvação diz que ela é pessoal e intransferível. Então o que os ministros fazem? Os ministros devem manejar bem a palavra para ensinar o caminho para aqueles que estão começando. Porque assim, se a gente analisar a antiga aliança, existia várias classes de sacerdotes, várias classes de ministros que operavam no templo. Cada um tinha o seu ofício e as suas funções. Hoje, na nova aliança, é a mesma coisa. Então, a gente tem o quê? Como liderança, as pessoas que estão à frente têm como obrigação direcionar os que estão entrando pela porta. Os fariseus, eles operavam antes da porta. A gente opera depois. Eles operavam na porta de entrada, nós operamos depois do véu. O caminho que foi aberto depois do véu. Então o que acontece? Quem que podia chegar depois do véu? Quem eram as pessoas que podiam entrar pelo véu que havia no Santo dos Santos? Era só sumo sacerdote. Era só sumo sacerdote que entrava lá uma vez por ano. Jesus rasgou esse véu. Quer dizer que ele foi aberto. Mas quando o sumo sacerdote entrava lá, o véu era aberto. Todo ano, no dia da festa da expiação. E só o sumo sacerdote entrava. Cristo é sumo sacerdote. A igreja é corpo de Cristo. E ela não está, a grande maioria não está cumprindo nem o ofício de sacerdote, muito menos de sumo. Porque se você é corpo de Cristo, você deve entender muito bem as obrigações de sacerdote e as obrigações de sumo sacerdote. Então, os ministros, eles operam depois do véu. Os fariseus e os escribas operavam fora do véu. Então, por isso que diz que nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança. Mas não da letra que mata, mas do espírito. Então, veja bem, ele nos capacitou quer dizer o quê? Se ele nos capacitou, quer dizer que não foi homens. Não é homem quem capacita as pessoas para ser ministro da nova aliança. Está vendo a situação? Hoje em dia, os ministros estão sendo capacitados por homens. Por isso que estão fracassando. E fracassando ridiculamente.
ridiculamente. Aí eles não conseguem passar pelo caminho do véu e não conseguem nem arrancar do fogo os que estão se perdendo, porque o fogo é algo que está queimando, e até onde eu sei, o fogo queimava fora do véu, no altar do sacrifício, né? As pessoas estão aí queimando em sacrifício a Satanás. Por isso que diz, ofereça o vosso corpo como sacrifício vivo, né? E o livro de Tiago, se não me falha, pode estar em outro, diz que é para trabalharmos arrancando do fogo quanto pudermos. É Tiago ou é Pedro? Uma dessas duas cartas vai estar. Então vamos lá. Nós somos ministros que direcionamos as pessoas a passar pelo véu e poder oferecer os seus sacrifícios a Deus, ao Deus vivo, né? Então, quais são os sacrifícios que são oferecidos hoje para Deus? A realidade da antiga aliança, que diz que a antiga aliança era sombra de bens futuros, qual é a realidade hoje? Então, muitas pessoas não entendem. Não entendem isso, não entendem o que é dom, o que é menorá acesa na vida, por isso que a oração não chega até Deus. Ela se torna abominação muito antes de chegar diante de Deus. Então, ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra que mata, mas do espírito que vivifica. Então, por que a letra mata? A letra mata porque a partir do momento que você não entende o que ela diz, ela é uma espada apontada contra você. É isso que ela é. E diz que ela penetra para dividir as separações das juntas e das medulas. O corpo de Cristo, a igreja, ele é um corpo bem ligado por juntas e medulas e tendões. Não é assim? Está escrito numa das cartas, carta de Coríntios. Então, em outro lugar, no Evangelho, Jesus falou assim: se o teu olho te faz pecar, arranca e joga fora. Se o teu braço te faz pecar, arranca e joga fora. É melhor entrar no reino do céu sem ele do que ir com ele para o inferno. Em primeira instância, está falando de você mesmo, do seu corpo. Ou seja, membros que estão trabalhando para as trevas. Mas em segunda instância está falando de membros de uma congregação, de uma igreja. Porque tem gente que é ouvido na igreja, tem gente que é braço, tem gente que é perna, tem gente que é pé. Entende? Então, se tem pessoas com quem você convive dentro da igreja que são joio, que não são verdadeiramente filhos de Deus, e a espada da palavra, a verdade, ela vai te esclarecer quem são as pessoas e você vai cortar as amizades. Você vai perceber que essas pessoas elas vão mais te arrastar para o inferno do que permitir que você chegue no céu. Há uma separação, já está sendo feita. Então, esses são alguns detalhes, mas eu não quero ir para esse lado. Eu vou vir continuar aqui a respeito da nova aliança. Porque, veja bem, Jeremias 31, do 31 ao 35 ou 34, por ali até esses capítulos aí, ele descreve algo assim: virá dias, diz o Senhor, que farei uma nova aliança com o meu povo. Não aos moldes daquela que eu fiz no Sinai, porque eles invalidaram a minha aliança. Né? O povo invalidou. Porque quando Deus falou de cima do Sinai, a gente vê isso escrito no livro do Deuteronômio, com o povo não suportou ouvir. Falou: Moisés, tu vai lá e fala com Deus e a gente fica aqui. Aí Moisés subiu e voltou depois de 40 dias, mas o povo estava já adorando o bezerro de ouro. Então o que aconteceu? Deus falou para Moisés: ó, você desce lá, que aquele povo já está pecando. E Deus escreveu os mandamentos nas tábuas de pedra. Por quê? Porque não parou, não foi para o coração do povo. Então, Deus escreveu nas tábuas de pedra. E quando Moisés desceu, ele quebrou as tábuas de pedra. E por isso que elas são chamadas de tábuas do testemunho. Porque elas testemunhavam contra o povo de Israel e contra o povo de hoje em dia também. Que quando os mandamentos de Deus não param nas tábuas do coração e nem do entendimento, que ele diz assim: escreverei os meus mandamentos no seu entendimento e nas tábuas do coração. Essa é a nova aliança.
Entenda que quem ensina e quem escreve os mandamentos de Deus é o próprio Espírito Santo. Isso é fé, isso é o ministério do Espírito Santo na nova aliança. Ele escreve os mandamentos no seu entendimento e nas tábuas do seu coração. E você para de pecar. Isso é a graça de Deus. Que muitos pastores, muitos evangelistas e muitos teólogos não entendem mesmo. Eles só falam que graça é graça e pela graça sois salvos, mas dizem que a graça é um presente de Deus. Todo mundo sabe que graça é presente. Agora, explica para o povo que a graça de Deus é que Deus mandou o Espírito Santo do céu no corpo do homem, no corpo de barro do homem, onde habita pecado, porque na carne habita o pecado, para que o homem deixe de pecar e se torne santo. E o Espírito Santo vai escrever os mandamentos nas tábuas do coração. E esse é o processo de nascer de novo. Depende de cada um o tempo que vai demorar para que isso aconteça. Tem gente que acontece rapidamente, tem gente que passa a vida inteira e nunca nasce de novo. São aqueles que vão ser rejeitados no fim. Então o que acontece? Isso é a graça de Deus. Só que para o Espírito Santo vir para a terra, habitar no corpo do homem, onde também habita pecado, teve um custo muito caro. Esse custo foi que Jesus Cristo, o Filho de Deus, teve que sair da eternidade. Ele era espírito com o Pai, ele teve que se fazer carne, padecer as misérias da natureza humana, morrer da maneira que ele morreu e ainda mais, ele teve que viver sem pecado aqui na terra, porque diz que ele viveu sem pecado. E aí ele foi aceito como sacrifício e voltou para Deus. Então por que Deus não enviou o Espírito Santo lá atrás, no tempo de Moisés, depois de Moisés, antes de Moisés? Por quê? O Espírito Santo aparecia de quando em quando em algum profeta, realizava alguma profecia e depois ia embora. Ele não habitava diretamente, como é hoje, constantemente com as pessoas. Então por que Deus não fez isso? Deus criou Adão e colocou nele glória, porque diz que Adão foi destituído da glória de Deus. Adão tinha glória, ele era bem diferente do que somos hoje. Ele quando Adão foi criado, ele era o que Cristo é hoje, porque a Bíblia diz que Cristo é o segundo Adão. Então quer dizer o quê? Um homem que foi elevado novamente à glória que Adão tinha. Mas claro, Cristo é muito superior do que Adão, muito. Isso é indiscutível. Então o que acontece? Ô, gargantinha, tá difícil. Então o que acontece? Deus sabia o que era o homem sem pecado, porque ele criou Adão sem pecado, criou Adão perfeito, ele conversava com Adão face a face. Nós temos história aí de Moisés que conversava com Deus face a face, mas ele viu Deus só pelas costas, não contemplava Deus. Adão aqui falava com Deus, andava de mão dada com Deus. Então, depois disso, houve esse afastamento. Então, Deus já não sabia mais o que era a natureza humana com pecado, porque Deus não peca. De maneira alguma, Deus comete pecado. De maneira alguma. Então, o que acontece? Jesus Cristo estava no Pai, com o Pai no princípio, né? Ele foi gerado no Pai pelo Espírito Santo, conforme fala em Efésios, outro grande mistério, que muita gente não faz nem ideia do que é uma família espiritual, aquela família no céu, que todos tomam o nome, né, de Deus. Enfim, é outro assunto que outra hora eu trarei para todos. Veja bem, Jesus veio para a terra, se fez homem. Então, o que acontece? Jesus, ele foi um Deus vivendo uma experiência humana. Porque ele era Deus, ele era espírito. Então ele deixou de ser espírito, se fez carne. E ele era um Deus que viveu uma experiência humana. Mas viveu uma experiência humana sem cometer pecado. Santo. E aí ele morreu e voltou para o céu. Quando ele voltou para o céu, ele recebeu o Espírito e se fez um com o Pai de novo. Então o que acontece? O Espírito Santo de Deus, o Consolador, que foi enviado depois que Jesus voltou para o céu, porque o livro de João diz que aquele que crê em Deus, Deus envia do Espírito do Filho,
em alguns lugares fala que ele envia o Espírito dele mesmo, né? Então o que acontece? O Espírito do Pai e do Filho é o mesmo. O Pai e o Filho são chamados de um porque eles compartilham de um mesmo Espírito. É o Espírito do Pai. O Filho compartilha do mesmo Espírito. Por isso que eles são um, mas são dois deuses. O Deus Pai, o Deus Filho. Um Deus menor do que o Pai Todo-Poderoso, conforme ele fala em Apocalipse só umas 5 vezes. Agora, prosseguindo. Então, hoje, o que nós somos? Nós, como igreja, nós somos homens vivendo uma experiência divina. É isso. Jesus foi um Deus vivendo uma experiência humana e hoje nós somos homens vivendo uma experiência divina. Como está escrito em Colossenses, se não me falha, Colossenses, eu não anotei, estou citando de cabeça, que diz assim que Deus nos ressuscitou com Cristo e nos fez assentar com ele nas regiões celestiais. E o escritor de Hebreus diz que Deus nos deu a provar das coisas do mundo vindouro. Entende? Então, nós provamos de coisas espirituais e vivemos espiritualmente. Então, nós vivemos uma experiência divina já nesse tempo. Mas muito mais depois que morrer e ressuscitar ou ser transformado aqueles que estiver vivo quando Jesus voltar. Então, hoje nós somos humanos vivendo uma experiência divina. E nesse ínterim, o que acontece? Então, o Espírito de Jesus Cristo, quando veio na Terra, ele adquiriu uma experiência que Deus não tinha. Aí muitos vão dizer, mas Deus sabe de todas as coisas? Deus sabe. Mas Deus não sabia o que é o ser humano vivendo numa natureza totalmente pecaminosa. Ele contempla isso. Ele contemplava isso lá do céu. E contempla hoje. Mas Jesus veio ver qual é essa realidade. Como é viver na carne, no meio do pecado, o tempo todo sem pecar. Cristo fez isso. Então por isso que o Espírito Santo, quando ele é enviado no ser humano, a partir do momento que ele crê nisso e ele aceita, e aí ele se batiza, passa pelos rituais da nova aliança, que é necessário, assim como na antiga aliança havia circuncisão, a nova aliança tem batismo, e por aí vai indo. Você recebe uma porção do Espírito de Cristo que tem uma experiência de como é viver no mundo em meio ao pecado sem pecar. Isso é a graça. Isso é a graça, o Espírito de Deus sendo enviado no corpo do homem onde habita o pecado para que ele pare de pecar. E isso é descrito em Romanos. Está ali no começo, Romanos 2, 3, 4, 5, 6, 7, até o 9. Só fala da graça, o que ela acontece, como ela age, como ela opera. Né? Tem gente que diz, é pela graça que sois salvos. Claro que é. Claro que é. Porque diz que nenhum humano tem em si a capacidade de viver sem pecar por si só. Por suas próprias obras. Não tem como. Então assim, você deixa de pecar e vive uma vida santa com Deus por mérito do Espírito Santo trabalhando em você. E isso não veio para ninguém fruto de obra de alguém. Eu era o cara mais bonito da terra, o cara mais bonzinho, então Deus me deu uma porção aqui dobrada, show de bola, né? Não, não é assim. O Espírito veio porque Cristo veio na terra, adquiriu uma experiência humana, viveu uma experiência humana e voltou para o céu. Por isso que o Consolador só foi enviado depois que Cristo voltou para o céu. E isso é a graça de Deus. Bem explicadinho, para todo mundo entender. Então, o livro de Jeremias 31, do verso 31 ao 35, ele explica a nova aliança. Lá está profetizada essa aliança que Deus ia fazer. Que o Espírito vem e escreve os mandamentos nas tábuas do coração e faz você entender. Isso é aquele outro assunto que eu havia falado sobre os Espíritos de Deus. É conhecimento, você conhece a Deus e você passa a temer a Deus. Aí você adquire sabedoria e entendimento. E depois, conselho e fortaleza. Você acende as 6 chamas da tua menorá. E a 7ª chama é o Espírito do Senhor que vem
e faz morada em você, porque você guarda os mandamentos de Deus quando você acende essas chamas da menorá. E aí a tua oração e o teu sacrifício é aceito diante de Deus. E o sacrifício, Davi escreveu nos Salmos, que o sacrifício das tardes e das manhãs é a oração de um coração sincero e de mão santa. A mão tem que ser santa, né? Mãos santa. Deus não ouve oração de pervertido. Provérbios diz que até a oração do ímpio para Deus é abominável. Entende? Então, se você não tem a tua chama acesa, meu amigo, sinto muito, mas a tua oração não vai passar nem do teto da sua casa. Muito menos vai se achegar até o trono de Deus. Sinto muito, mas não vai. Não vai. Existe regra para a oração. Existe regra para a oração ser ouvida. E quem não entende essas regras, eu sugiro que vai entender lá, entendendo os rituais da antiga aliança, do tabernáculo, quando entender as sombras e trazer para as realidades e entender o que está escrito no livro de Hebreus, vai entender essas coisas. Senão, sinto muito, vai ficar tropeçando aí bastante. Prosseguindo. Então, o livro de Oséias, no capítulo 6, agora, um pouco mais adiante, no verso 3, ele fala assim: vinde, conheçamos o Senhor e prossigamos em conhecê-lo, pois como a alva sua vinda é certa. Aqui já está falando de retorno. Retorno de Cristo, fim dos tempos. Tempo do Apocalipse, início do Apocalipse, né? Então, a gente vê isso lá, que ele fala: vinde, conheçamos o Senhor e prossigamos em conhecê-lo. Como a alva, a sua vinda é certa. Então, olha só, como é que você começa a conhecer a Deus? Você ganhou uma Bíblia de alguém? Alguém pregou para você? Você achou interessante? Alguém fez um anúncio para você? E aí? O que é? Como é que você ouviu falar de Deus a primeira vez? Mas o livro de Oséias diz que não importa o começo, né? Conforme está em Provérbios, diz que o fim de uma coisa é melhor do que o começo. O começo é luta, quando você começa a conhecer a Deus. É luta. Você tem que abandonar o pecado, tem que abandonar muitos amigos, a tua maneira de viver, às vezes os teus negócios e por aí vai. Mas o fim disso é salvação da tua alma. Então vale a pena, o fim é bem melhor do que o começo, realmente. Então, aqui o profeta nos convida ao quê? Vinde, conheçamos o Senhor e prossigamos em conhecê-lo, pois como a alva a sua vinda é certa. Entendeu? Não é só ouvir, crie. Os demônios creem. E creem mais do que muitos humanos. E creem e estremecem. É isso que a palavra fala, né? Então, assim, é uma caminhada progressiva de conhecimento. Porque como fala, o meu povo perece por falta de conhecimento. Então, agora eu vou trazer aquele detalhe que é um que está escrito lá no livro de Provérbios 8, capítulo 8, verso 17. Que diz assim: eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam, esses me acharão. Olha só. Olha só que coisa bonita. Na carta de João, se não me falho, ou no Evangelho de João, diz assim que aquele que ama a Deus, Jesus está falando, aquele que me ama, guarda os meus mandamentos, assim como eu guardei os do meu Pai. Tá vendo? E aquele que diz que me ama e não guarda os meus mandamentos é mentiroso. E a verdade não está nele. Mas aquele que me ama e guarda os meus mandamentos, eu e o meu Pai viremos até nele e nele faremos morada. Olha só. Tabernáculo vivo. Morada do Deus vivo. De Deus Pai e de Deus Filho. Morando. Então as pessoas hoje às vezes vamos no templo X, no Y, vamos na congregação do irmão, do pastor não sei o que, do abençoado lá, amém, lá tem a presença de Deus. Não.
Meu amigo, lá tem a glória de Deus. Existe uma diferença entre essas duas coisas. Uma diferença enorme. A glória de Deus, ela é passageira. A presença de Deus, ela é permanente. Entendam isso. Porque a glória de Deus, ela aparece num lugar por vários motivos. Mas eu vou citar aqui alguns. Ela aparece porque Deus quis se mostrar para um povo, sem alguma razão específica. Outra é porque lá há corações sinceros adorando a Deus, então a glória dele vem, não é orando, é adorando. É cantando, salmodiando. A adoração, o canto atrai a glória de Deus. Tá? Então a glória dele se manifesta naquele lugar. Mas quando o culto termina, onde está aquela presença que as pessoas falam? Aquela glória de Deus, para onde ela vai? Ela se dissipa. Ela se dissipa e ualá, ninguém mais vê, não é? E cada um vai para sua casa e às vezes pode ir meio tremendo porque sentiu a glória de Deus, ela é maravilhosa, a presença de Deus é algo fantástico, não é? E depois o que acontece? Tu quer ter a presença de Deus na tua vida, você guarda a lei de Deus. Aprende a lei de Deus, os mandamentos de Deus, porque tem e são um punhado deles. Se resume em 2, mas são bastante. E aí sim você tem a presença de Deus na tua vida. Porque quando você guarda os mandamentos de Deus, você guarda a lei de Deus, o resultado disso é o quê? Ausência de pecado. Você não peca mais. Tem gente hoje que fala, e eu já ouvi muita gente falando, cara, eu falo aqui agora para pastores, para liderança mesmo, para gente que está à frente do povo, para pregadores, para quem estiver ouvindo. Não diz que é impossível ser perfeito. Não fala isso. Isso é feio. Isso é feio. A palavra de Deus, ela diz assim, ó. Sede santo, como santo é vosso Pai que está no céu. Qual o propósito do Espírito Santo vir morar numa pessoa se não é para torná-la santa? Qual é o propósito? Sabe? Medita, só medita nisso. Medita comigo. Qual é o propósito? Porque o livro de Romanos diz assim, aquele que pende para a carne é inimigo de Deus. Se faz inimigo de Deus, mas aquele que pende para o Espírito, esse encontra a vida. Porque quando o Espírito vai escrevendo os mandamentos nas tábuas do teu coração, você vai parando de pecar. E quando você para de pecar, porque diz que o salário do pecado é a morte, então a morte vai sendo retirada da tua vida. A morte vai sendo tirada para longe. E você se torna um varão reto e perfeito. Que nem o livro de Tiago fala. Aquele que não tropeça nas palavras é um varão reto e perfeito. Aquele que não tropeça em nada daquilo que ele condena é um varão reto e perfeito. Perfeito é quem não comete pecado, meu amigo. E o que quer dizer? Sede santo como santo é o vosso Pai que está no céu. Entendam, se você guarda os mandamentos, você não vai mais pecar. Você não vai. Não vai. Não é impossível de alguém parar de pecar. Não é. Eu digo, não é. Tem gente que vai se arrepiar. Pode se arrepiar, meu amigo. Porque a Bíblia diz assim, até nós alcançarmos a completa estatura e perfeição que há em Cristo Jesus. Qual foi a estatura do que diz que Cristo crescia em graça e o quê? Em conhecimento. Olha só. Por que Cristo não pecava, será? Por que será? Porque ele tinha conhecimento, meu amigo. Muito conhecimento. Então o que eu digo? Por que nós somos ministros de uma nova aliança? Baseada no Espírito. Porque o Espírito de Deus não escreve mais mandamento em tábua de pedra. Essa época já ficou para trás. Por isso que diz assim, se hoje você ouvir a voz do Espírito Santo, não endureça o que? O vosso coração. Por quê? Porque se você endurecer o coração, o que acontece? Ele vira de pedra. E aí os mandamentos não são escritos lá. E se eles não são escritos lá, ou se eles já foram escritos e você se tornou um cara duro de coração, o que acontece? O teu coração virou tábuas de pedra. E aí tu vai quebrar os mandamentos de Deus, vai quebrar a lei, vai pecar. E a morte vai ser trazida para a tua vida.
Porque assim, enquanto há pecado na tua vida, Deus não habita contigo. Ele vai te ajudar. O Espírito Santo vai estar em você te ajudando. Porque esse é o trabalho dele. E a Bíblia diz assim, cuida para não entristecer o Espírito Santo da graça. Porque diz assim, se aqueles que transgrediram e morreram por causa de sangue de bode, de alguma coisa que era a antiga aliança, muito mais aquele que pisar o sangue de Cristo. Tá? Então, há muitos perigos espirituais que as pessoas não se atentam para isso. Então, o conhecimento, ele traz vida. O conhecimento é a chave da porta do reino, que nós lemos lá em Mateus. Que diz assim, ai de vós, escribas e fariseus, que se apoderaram das chaves do reino dos céus e não entram e não permitem que as pessoas que estão entrando entrem. Por quê? Porque eles falavam, não é assim que você deve agir. Não é assado e tal e tal. Então, eles invalidavam os preceitos de Deus baseados em tradições. E todo mundo estava se perdendo. Por isso que diz assim, que a lei não podia salvar ninguém, pois estava enferma pela carne. Por quê? Porque os homens tentavam cumprir a lei com a força própria, mas eles sabiam que havia sacrifício. Havia sacrifício pelos seus pecados. Tinha alguns que não tinha, né? Tinha pecados que era para morte. Então você, adultério, assassinato, esses aí era pecado para morte. Então você pagava ali com a própria vida também. Mas existiam os pecados que eram passivos de sacrifícios, de expiação. Mas hoje, qual a expiação que se faz pelos pecados? Porque entenda uma coisa, a bondade de Deus é para que todos alcancem a salvação. Deus não gosta que ninguém pereça e vá para o inferno. Deus não tem prazer no inferno. De maneira alguma. Diz que Deus não se agrada na morte do ímpio. Porque todos nós somos filhos de Deus. Mas muitos adotaram o pai por diabo. O diabo por pai. Entende? Então, fazem as obras dele e se tornaram semelhante a ele. Então, vão incorrer na mesma condenação. Como diz em Romanos, ali no livro de Romanos. Agora, vejamos. Seguindo a nossa linha aqui de pensamento, para que serve a letra hoje, então? Porque 2 Coríntios 3 diz que ele quem? Deus. Através, como? Deus está aqui na terra ensinando a gente? Não está. Ele nos capacitou para sermos ministros da aliança. Eu quero voltar aqui para esse ponto. Senão eu vou indo para outro lado aí e não é para onde eu quero agora. Então, se ele nos capacitou, como é que Deus capacita? Com o Espírito Santo. Boa. Mas, agora sim, se você não sabe a estrada por onde deve andar, o caminho por onde deve andar, como é que você vai aprender com o Espírito Santo? Você tem que primeiro aprender com a letra, meu amigo. Você vai ter que pegar a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse, estudar ela e dominar toda ela. Porque o livro de Timóteo diz assim, que você deve ser um varão que maneja bem a verdade e que não tem nada do que se envergonhar. Maneja bem a palavra da verdade. É recomendação para ministro da Nova Aliança. Tá? Para você que está começando agora, não tem problema. Esse é o caminho que você tem que trilhar. Bora! Conhecimento. Você é engenheiro sem fazer 5 anos de faculdade? De maneira nenhuma. E médico? De qualquer forma, né? Faculdade para médico aí está custando uns 300 mil mais ou menos, né? E por que para ser teólogo, para ser ministro de uma nova aliança, você não precisa investir nada? Veja bem, o livro de Provérbios diz assim, adquira a sabedoria, aliás, o conhecimento com tudo o que você tem. Compre ela, com tudo que você tem. Compre o conhecimento. A sabedoria, o livro de Tiago diz que é de graça. Se você não tem, peça para Deus, ele te dá de graça. Agora, conhecimento não. O conhecimento, a Bíblia nos diz que você deve adquiri-lo com tudo o que você tem. Com tudo. Tudo é o quê? É com riqueza, meu amigo. Aí eu não tenho riqueza. Tá, você não tem capacidade para adquirir o conhecimento, para comprar ele, porque ele é vendido em todo lugar. Ele é mercadeado. Onde você adquire ele de graça?
aonde ele está sendo ensinado de graça. Quem vai nas escolas dominicais? Oh, vamos dar uma cutucada na ferida de muita gente aqui? Por que uma congregação de... Frequentei muitas congregações, fui professor de escola dominicais em várias congregações, por aí, em várias delas, tá? Em várias delas. Por que congregações aí de 500, 600 membros, você vai na escola dominical, tem 20, 30, 50? Difícil, hein? Difícil, um diazinho ou outro. O que acontece com as outras pessoas? Então elas esperam adquirir o conhecimento nas ministrações, mas as ministrações são para exortação, para consolo, para orientação. Se você esperar adquirir todo o conhecimento, pleno conhecimento de Cristo através de pregações, eu sugiro que você vai ter que descobrir alguma maneira de viver pelo menos umas 10 vidas. Porque em uma só não será possível. Sinto muito dizer, não é possível. Não é possível. Você tem que ir à escola dominical. Todo domingo. Lá o que acontece? Lá existe um cronograma. Você começa nos fundamentos do reino e vai adquirir um conhecimento que é passado até as coisas plenas, as coisas grandes. Então, a jornada para o ministro, primeiro ele conhece a letra. Por quê? Mas a letra mata, Antônio. A letra mata. Diz que a letra mata. Mata o quê? Só diz que ela mata, mas não fala o quê. Você pode entender isso de duas maneiras. Você pode entender que ela mata a pessoa, mata o espírito, ou ela pode matar a sua carne também. O seu velho eu, não é? Interessante. Mas vamos ficar com a ideia que todo mundo tem de que a letra conduz à morte. Eu entendo de outra maneira. Eu entendo que a letra conduz ao espírito. Você começa na letra, porque se você é carnal, você tem que entender primeiro as coisas que a carne consegue entender. E a letra é o que a carne consegue entender. Não diz assim que o homem carnal não cogita das coisas do espírito? Não é? E nem entende? E não pode estar sujeito à lei de Deus? Não é sujeito e nem tampouco pode estar sujeito. Olha aí. Tá vendo? Então, a carne, o ser humano carnal, ele não consegue entender as leis espirituais. De maneira alguma. De maneira alguma. Então, o que acontece? Ele tem que começar entendendo a letra. Que ela vai mortificar a carne. Ela vai começar o trabalho. E quem vai terminar esse trabalho? O Espírito. Porque você adquire sabedoria e entendimento conhecendo a palavra de Deus. E aí sim, o Espírito começa a te revelar as coisas grandes e ocultas que você não sabe. Não é assim que está escrito em Jeremias? Clama e eu te responderei coisas grandes e ocultas que tu não sabe. Mas se a pessoa não conhece nem o que está escrito há milhares de anos aí, porque as partes mais... Até as partes mais novas da Bíblia aí tem quase 2000 anos. Então, assim, se nesse tempo todo você aí tem 30, 40, 50 anos, não conseguiu dominar o básico, pelo menos o mediano, né? Bom seria o tudo. Ter um entendimento bem pleno da palavra de Deus. Até os assuntos difíceis de entender. Porque a Bíblia não explica todos os assuntos do mundo. Tem alguns que ela só pincela. Por quê? Para você clamar a Deus e Ele te revelar. São as coisas grandes e ocultas. E para quem que Deus se revela? Provérbios 8:17. Eu amo os que me amam e os que de madrugada me buscam, esses me acharão. Olha só. O conhecimento de Deus, ele começa na teoria. Como é a teoria? Teoria é palavra, meu amigo. É letra, tá? Teoria é letra. Porque aqui nessa letra você aprende teoricamente sobre Deus. E na prática? Na prática é quando você vai dobrar o seu joelhinho, quando você vai ver coisas que você só pode contemplar
espiritualmente, ou quando você tiver olhos espirituais treinados para ver, ou olhos naturais também. Deus permite que você veja coisas no mundo espiritual. Mas a letra que mata, que muitos dizem, a letra mata se eu ficar obedecendo a letra mata a sua carne, ela mata o pecado em você. Porque o que está na Bíblia, tudo, de capa a capa, é mandamento de Deus, é palavra de Deus. Se é palavra de Deus e é um guia para a vida cristã, é mandamento de Deus. Tem gente, só 10. Poxa, história chata, né? Só 10. Quando diz assim, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, não é uma ordem, não é um mandamento? É, né? Então essa coisa de ficar aí, só 10 mandamentos, é chato. Mas nós temos mais coisinha para falar. Eu vou eu vou continuar para nós traçar mais alguma coisinha. Então a letra, ela direciona o homem no começo da caminhada, no meio da caminhada e no fim da caminhada também. Mas a letra, quando você lê ela sempre está te direcionando para o Espírito. Aí o Espírito completa esse trabalho em nós. Assim, a graça de Deus. Então o conhecimento, ele é a chave que entra no reino do céu. Não é a fé que vai te salvar, tá? Fé não salva, fé agrada a Deus, é agradável, porque você acredita que é verdadeiro tudo que está aqui. Entendeu? A fé faz milagre, faz muitas coisas, mas dons espirituais também não salva ninguém. Também não salva ninguém. Então, conhecimento. Porque ela diz, se o povo perece por falta de conhecimento, conhecimento é a chave do reino. É fogo e é água. Rachamaim, conhecimento. Céu e terra. Água e fogo. Entende? Então, o conhecimento é a chave para o reino. Não existe outra maneira de entrar no reino sem santificação. E a santificação vem pelo ouvir a palavra de Deus. Ouvir é o que? Aprender e botar em prática na tua vida. Isso através do ministério do Espírito Santo, escrevendo os mandamentos nas tábuas do coração. Isso é a graça de Deus, operante na realidade. Na realidade